Episódio 3. Os moradores permanentes. Duas silhuetas agora aparecem na janela do 8º andar. Daniel, Augusto, imóveis, sem envelhecer. Mas a pergunta que ninguém estava fazendo era: eles estão presos ou estão vivendo normalmente? Porque, segundo novos relatos, há movimento dentro do prédio. Não apenas duas pessoas, mas várias, e todas com a mesma idade. Após o desaparecimento de Augusto, o caso começou a ganhar atenção online. Fóruns discutiam o prédio, moradores antigos começaram a falar. Uma senhora que vive há 40 anos na rua ao lado contou algo curioso. Eu já vi aquelas pessoas antes, décadas atrás. Elas nunca mudam. Ela descreveu um casal jovem na janela, sempre sorrindo, sempre iguais. Mas ela jura que já os viu nos anos 90 e novamente nos anos 2000, exatamente iguais, sem uma única ruga. Um pequeno grupo de curiosos decidiu entrar no prédio durante a noite. Não eram especialistas, eram apenas pessoas movidas pela curiosidade. 3 deles subiram até o 8º andar. A câmera que levavam registrou algo que mudaria tudo. O corredor estava iluminado, portas fechadas, som de televisão ao fundo, risos and conversas en vida. Eles bateram na porta 8A. A porta foi aberta por uma mulher. Aparentava 28 anos, cabelo preso, expressão tranquila. Ela perguntou: "Vocês são os novos vizinhos?" O grupo ficou em silêncio. Perguntaram há quanto tempo ela morava ali. Ela respondeu: "Desde 1987, mas sua aparência não combinava com essa data. Ela parecia jovem demais, muito jovem." Dentro do apartamento, tudo parecia normal. Fotos na parede, móveis organizados, mas as fotos mostravam algo impossível. A mesma mulher, mesma idade, em fotos datadas de 1987, 1995, 2003 e 2018. Sempre igual, sempre jovem, sem mudança alguma. Outras portas se abriram, outros moradores surgiram. Todos entre 25 e 35 anos. Todos tranquilos, todos com a mesma pergunta: "Vocês vieram ficar?" Ninguém parecia perceber que o tempo não passava. Eles conversavam sobre eventos atuais como se estivessem desatualizados. Misturavam décadas, falavam de 1994 como se fosse ontem. Falavam de 2023 como se ainda fosse futuro, como se as linhas do tempo estivessem embaralhadas. Daniel no final do corredor. Daniel apareceu caminhando calmamente, sem reconhecer os visitantes. Ele disse: "Vocês não deveriam tentar sair." Um dos curiosos perguntou: "Por quê?" Daniel respondeu: "Porque lá fora." Dói. Um dos visitantes tentou puxar Daniel pelo braço. Forçou ele em direção ao elevador. Mas assim que atravessaram o limite do 8º andar, algo aconteceu. Daniel começou a envelhecer, rápido. Cabelos embranquecendo, rugas surgindo, pele perdendo firmeza. Em segundos, ele parecia 30 anos mais velho. Desesperado, o grupo o puxou de volta para dentro do corredor. E instantaneamente, ele voltou à aparência jovem, como se nada tivesse acontecido. Os moradores começaram a se agitar, como se o prédio estivesse reagindo. As luzes piscaram, os corredores pareceram se alongar, as portas se multiplicaram novamente. Uma das visitantes gritou ao perceber que o número do apartamento havia mudado. 8. Virou 8 a menos 1. Depois 8 a 2. Depois 8 a menos 3. O espaço estava se reorganizando, como se estivesse vivo. Em um dos apartamentos, encontraram uma sala cheia de fotografias. Centenas, pessoas diferentes, todas jovens, datadas desde 1973. Algumas fotos
tinham notações adaptado, estável, recusou saída. Era como se alguém estivesse monitorando os moradores, classificando-os, testando-os. Um dos visitantes começou a sentir tontura. Olhou para o próprio braço. Pequenas manchas surgiam. O tempo estava reagindo. O prédio parecia exigir algo. E então os moradores disseram algo em uníssono. Ele precisa de mais. As luzes ficaram vermelhas por um instante. O corredor tremeu levemente. A sensação era clara. O prédio não congelava o tempo. Ele se alimentava dele e precisava de pessoas novas para manter o equilíbrio. Das 3 pessoas que entraram, apenas uma saiu, confusa, sem lembrar exatamente o que viu. Mas as câmeras externas registraram algo perturbador. Naquela noite, às 2h17, 5 silhuetas estavam na janela do 8º andar. Não 2, não 3. 5. O prédio não é um simples erro estrutural. Ele não é um acidente. Ele é um sistema, um mecanismo, algo criado. E agora surge uma nova pergunta. Quem construiu isso? E por quê? Porque no subsolo daquele edifício existe algo que não deveria estar funcionando há décadas e talvez nunca tenha sido desligado. Se você quer descobrir o que existe abaixo do 8º andar, se quer entender quem criou o experimento que prende o tempo, se quer saber o que acontece com quem recusa ficar, se inscreva agora no canal Arquivos Malditos. Ative o sino, porque no próximo episódio nós vamos descer ao subsolo e o que está lá pode ser a verdadeira origem do prédio onde ninguém envelhece. Você teria coragem de morar em um lugar onde o tempo não passa? Ou já está morando e ainda não percebeu?